Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal, pregando o Evangelho de Cristo. Para hoje vamos dar continuidade a essa série de vídeos em que estamos estudando de forma cronológica os Evangelhos de Jesus, tá bom? Essa série de vídeos que estamos aprofundando na palavra, estamos trazendo para os dias de hoje o ensino que as escrituras desses livros trazem, que é um ensino rico, é um ensino principalmente uma palavra, a própria palavra de Cristo quando ele esteve aqui encarnado, e que é uma palavra de vida eterna, uma palavra de salvação, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu te exorto a formar parte desta comunidade. Inscreve-te no canal, ativa o sininho para que o vídeo chegue mais rápido a você quando seja postado novos vídeos e compartilha, converte-te em um canal de bênçãos do Senhor. Compartilha esta mensagem nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Instagram, tá bom? Compartilha em todas as redes sociais, para que a palavra de Deus chegue àquele que está precisando. Tá bom? Hoje vamos dar finalização a o capítulo 5 do Evangelho de João, tá bom? Lembrando que já fizemos 2 vídeos sobre esse capítulo. É um capítulo que traz muita riqueza enquanto a palavra, porque é um sermão que o Senhor Jesus está dando, e hoje vamos dar término a esse capítulo, tá bom? Lembrando para aqueles que não assistiram os vídeos anteriores, mais ou menos um contexto do local em que Jesus está fazendo este sermão, lá na cidade de Jerusalém, que após ele fazer um milagre, levantando um paralítico lá no tanque de Betesda, os judeus começaram a acusá-lo e queriam matá-lo. Por quê? Porque ele fez um milagre do dia de sábado. Explicamos todo o significado do dia de sábado no capítulo passado, e porque ele falou que era filho de Deus. Bom? E aí Jesus começou a fazer a sua autodefesa e explicar tudo isso, tá bom? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 5, e vamos a iniciar a partir do versículo 25. E a palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Glória a Deus. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Meus queridos, os mortos neste caso, que Jesus está se referindo, não são os que estão nas sepulturas, tá bom? Mas os mortos no pecado. Então, o seu reavivamento vem por meio da voz do Filho de Deus, a palavra escrita. No caso, quando ele fala, vem a hora e já chegou, por quê? Porque ele já estava presente entre eles, e todo o ensino, toda a palavra que ele estava proferindo, estava trazendo salvação, porque muitos estavam crendo e estavam ressuscitando da morte espiritual, tá bom? Então, aqueles que estão espiritualmente mortos, eles vão ouvir, e aqueles que responderem com fé, Jesus assegura que viverão, e essa vida é a vida eterna. Tá bom, meus queridos? Então, essa é a ressurreição do pecador morto. Vamos estudar que existem 3 ressurreições, e depois vamos ver as outras. Então, essa daqui é a ressurreição
quando a pessoa está viva, né? Só que ela está morta para o pecado. Ela está morta espiritualmente. E quando ouve a palavra de Deus e decide se entregar e obedecer a essa palavra, ele passa da morte espiritual para a vida eterna. Tá bom? No livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo de 1 a 3, está escrito: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Glória a Deus. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então aqui o apóstolo Paulo está falando que todos nós fomos mortos espiritualmente. Aliás, todo mundo nasce morto espiritualmente. Todo mundo nasce morto. E essa ressurreição espiritual só acontece quando a gente ouve a palavra de Deus e decide se entregar, decide responder com obediência, aí sim passa da morte para a vida. Tá bom? E ele deixa bem claro que todos aqueles que estão mortos espiritualmente, que decidem seguir os prazeres da carne, que decidem seguir a presente ordem deste mundo, eles estão sendo que? Estão atuando, obedecendo ao príncipe do poder do ar, ao príncipe deste mundo, que se chama diabo ou Satanás. Então aqui não existe meio termo, meu querido. Ou você é de Jesus, ou você é do diabo. A Bíblia é bem clara aqui, tá bom? Então essa é a ressurreição espiritual. E ela acontece quando o pecador ouve a palavra e crê. Tá bem claro aqui, tá bom? Cristo tem vida em si mesmo. Ele fala, pois ele é a vida. Tá bom? Ele é a vida e por isso pode dar vida aos outros. Tá bom? Ficou claro esta primeira parte? Tudo bem, continuamos. Continuamos no versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, Jesus, nestes versículos aqui, ele está falando, agora ele sim começou a falar daqueles que estão nos túmulos, tá bom? Ele fala que chegará um momento, para a maravilha de muitos, em que a hora chegaria em que as pessoas que estivessem nos túmulos ouviriam a voz de Cristo, tá bom? E alguns ressuscitariam para a vida e outros para o juízo. Então vamos explicar isso aí. Já vimos a primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual. Agora haveria a ressurreição mesmo das pessoas que morreram, só que uns iriam para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Então, a ressurreição da vida, essa é a primeira, chamada de primeira ressurreição. Por que primeira ressurreição? Porque
essas pessoas são aquelas que morreram estando em Cristo Jesus. Aquelas que decidiram obedecer a Cristo e morreram, tá bom? Então, eles vão ressuscitar primeiro que aqueles que não obedeceram, tá bom? Então, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, está escrito: Pois, dada a ordem, e com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Olha que coisa maravilhosa. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha que maravilha. Após o ressoar da trombeta de Deus com a voz do arcanjo, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E depois os que estiverem vivos nesse momento, que ainda não morreram, eles também serão arrebatados. Quem? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15, nos versículos 51 e 52, está escrito: Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, que se nem todos morrerão, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O apóstolo Paulo, em outro livro, ele fala praticamente a mesma coisa que acontecerá. Tá bom? E em Apocalipse 20, versículo 6, está escrito: Felizes e santos, olha aqui que interessante, os que participam da primeira ressurreição. Explicado, aqueles que vão ressuscitar primeiro, aqueles que estão em Cristo. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Tá bom? Então, é uma promessa maravilhosa. Estar com Cristo, às vezes, vai trazer tristezas, às vezes vai trazer angústias. O mundo vai estar conspirando contra você, você vai ser zombado, você vai passar por muitas aflições. Mas a promessa é certeira da palavra de Deus. Felizes e santos os que participarem dessa primeira ressurreição. Não quer dizer que todos estarão mortos. Muitos já morreram, mas Cristo pode voltar a qualquer momento. E se Ele voltar e você estiver vivo, e você estar nas filas do Senhor, você vai ser arrebatado e seu corpo corruptível vai se transformar, vai ser glorificado em um corpo incorruptível. E você vai formar parte, como a palavra promete, você estará sempre com o Senhor e você vai ser sacerdote de Deus e de Cristo e vai reinar com Ele. Então isso é maravilhoso, tá bom, meus queridos? Então aqui é aqueles que Cristo falou que vão ressuscitar para a vida. E agora? E aqueles que vão ressuscitar para o juízo? Após esses 1000 anos de reinado com Cristo no céu, Ele vai descer com seus santos, tá bom? E vai ser um momento em que aqueles que morreram em desobediência vão ressuscitar. Sim, eles vão ressuscitar. Apocalipse 20, 12 está escrito: Vi também os mortos, grandes e pequenos. Certamente aqui está falando de mortos importantes quando estavam em vida, grandes personalidades, e pequenas pessoas comuns. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Olha isso. Em pé diante do trono. Quem está no trono? O Senhor,
Então, de que adianta fingir aqui que somos importantes, que somos grandes, que valemos alguma coisa? Todos estarão diante do trono, tá bom? E livros foram abertos. Então, livros vão estar lá abertos. Outro livro foi aberto. O livro da vida. O livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, meu querido, tudo que você faz aqui está registrado. Deus não esquece de nada, tá bom? Agora, no versículo 15 fala: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E esse lago de fogo é o inferno. Esse lago de fogo é a segunda morte. É a separação eterna do Senhor. Tá bom? Então, esse livro da vida foi aberto ali para demonstrar para eles que eles não estavam ali. Porque todos os que estavam registrados nesse livro já haviam ressuscitado. Já estavam reinando com Cristo. Tá bom? Mas, como ninguém aceitou ao advogado fiel, quem vai julgar? Quem vai julgar é a palavra. Quem vai julgar é a lei. E aí as pessoas vão saber por que foram condenadas. Tá bom? Então, um alerta. O tempo da graça ainda não se fechou, meus queridos. Passe esta mensagem para seus familiares, para aqueles que você quer que sejam salvos. Aliás, você deveria querer que todos fossem salvos. Porque Deus não se agrada com a morte do ímpio. Assim fala a palavra. Tá bom? Mas infelizmente tem pessoas que não decidem obedecer. E isso vamos ver. Isso vamos continuar aqui no estudo deste capítulo de João. Continuamos. Entenderam esta parte? As 3 ressurreições? Tá bom? Então, a partir do versículo 31 continuamos. Se eu testifico a meu respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então Jesus está falando que ele pode testemunhar fielmente dele mesmo, mas ele não considera o testemunho dele verdadeiro, porque as pessoas não acreditariam com isso, né? Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Ele está falando aqui de João Batista, que já estava testemunhando. Ele era a voz que clamava no deserto, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Tá bom? Mandaste os mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. E a gente viu capítulos anteriores que ele deu muito testemunho de Cristo. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Muitos, quando João iniciou, gostaram, mas depois se voltaram contra ele. Mas eu tenho maior testemunho, olha que coisa maravilhosa. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, todas as obras que Cristo fez, os milagres, tudo isso, as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Olha que coisa maravilhosa. Gente, o milagre que Jesus fazia, ninguém fez nunca. Mesmo assim, muitos falaram que eram obras do diabo. Começaram a blasfemar contra o Espírito Santo. O Pai que me enviou, esse mesmo, é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então, se não acreditavam em Jesus, a palavra de Deus não estava neles. Deus não estava neles. Já Deus falou que não honra o Filho, não honra o Pai. Olha aqui que interessante. Examinai essas Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna.
e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Então, os judeus, Jesus, de quem as Escrituras dão testemunho, é visto como a fonte da vida, aquele que vem em nome do Pai, e não recebe glória dos homens. Nesse cenário, os judeus são descritos como aqueles que vêm, aqueles que, apesar de lerem as Escrituras, se recusam a vir a Jesus, a verdadeira fonte da vida, meus queridos. Hoje muitos ouvem a palavra, mas recusam a Cristo, infelizmente. Preferem adorar imagens e praticar falsas doutrinas. Espiritismo, umbandismo, outras religiões. Falam que amam a Deus. Muitos dos que praticam isso ali falam que amam a Deus, mas não aceitam a Jesus e com isso não estão honrando a Deus. Se a morte chegar, ou se Cristo voltar hoje, só ressuscitarão para o juízo e não para a vida. Tá bom? E o lago de fogo, que é a segunda morte, será o destino final. Triste, mas a palavra é clara. Jesus fala no capítulo 43, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Olha, Jesus está falando que Ele é a vida e Ele veio em nome do Pai. E não receberam. Mas vai chegar um momento que outro vai vir falando que é de Deus. E eles vão aceitar. Quem será, hein? Então, como podeis crer, vós os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Então, eles tinham mais confiança em Moisés que em Jesus. Porque Moisés, ele escreveu 5 livros, e eles pensavam que Moisés era maior que Cristo. Agora, Jesus está falando que ele não ia acusar, que quem acusava ele era o próprio Moisés. Ou seja, a palavra que Moisés escreveu, sendo direcionado pelo Espírito Santo, é a que o acusa. Por quê? Porque, de fato, se cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então, tudo que Moisés escreveu apontava para Cristo. Mesmo assim, eles estavam cegos espiritualmente, e acreditavam no homem morto, e não acreditavam naquele que dá a vida, tá bom? E Jesus termina aqui com uma pergunta. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, a palavra de Cristo era a mesma que estava escrita. Se não crê o que Moisés escreveu, na realidade eles achavam que cria, Só que eles não tiveram o discernimento de que aquele que Moisés estava escrevendo, aquela palavra, apontava para Cristo. Então, meus queridos, aqui vemos, neste final do capítulo 5 do Evangelho escrito por João, como Jesus, ele fala de 3 ressurreições, resumindo, ele fala da ressurreição espiritual, e ele fala de 2 ressurreições no final dos tempos. Aqueles que vão ressuscitar para a vida são os primeiros a ser ressuscitados, os mortos em Cristo, e aqueles que estiverem vivos no momento em que Jesus voltar, eles também seriam
teriam uma ressurreição, eles seriam glorificados e arrebatados aos ares, onde ficariam com Cristo eternamente. Após 1000 anos, seria do milênio, de reinado com Cristo lá no céu, Cristo, a cidade santa desceria com os salvos, e aí os mortos que morreram na desobediência, que não aceitaram a Jesus, eles seriam ressuscitados, tá bom? Todos estariam diante do trono e todos seriam julgados, segundo o que está escrito nos livros das obras. O livro da vida estaria aberto, demonstrando para eles que o nome deles não está ali, e por isso eles seriam condenados. Jesus, que se converteu no advogado daqueles que ressuscitaram para a vida, esta vez seria o juiz daqueles que ressuscitariam para o juízo. Jesus fala também do testemunho. Ele não dá testemunho dele mesmo e que não aceita testemunho humano. Mesmo assim, João Batista testemunhou e que ele acredita, tá bom? Nesse testemunho, mas os judeus não acreditaram. Deus testemunha a favor de Jesus mediante as obras que ele ordenou ao Filho fazer. Obras maravilhosas que aconteceram. Vimos vários milagres aqui, tá bom? E Cristo, que a própria palavra, a própria escritura testemunha dele. E que os judeus, mesmo lendo as escrituras, mesmo se dizendo grandes mestres, eles não conseguiram discernir que a palavra escrita, a Bíblia, é Jesus. A palavra dele está aqui, tá bom? Então, meus queridos, é hora de abrir os olhos, tá bom? É hora de mandar esta palavra para todos, para que conheçam o que pode acontecer no futuro. É hora de ajudar no reino de Deus, de ressuscitar muitos mortos espirituais. Porque depois não tem outro jeito mais. Ou você ressuscita para a vida, ou você ressuscita para o juízo. Tá bom? E temos muitas pessoas que a gente ama que estão mortos espiritualmente. E precisamos levantá-los. Precisamos ressuscitá-los. Mas nós não temos esse poder. Quem tem esse poder é o Espírito Santo de Deus, é a palavra. Se eles ouvirem e eles responderem com obediência, responderem com fé, eles passarão da morte para a vida. E Jesus será seu advogado. Tá bom? Entenderam o estudo, meus queridos? Então vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, agradecendo por mais um dia de estudo, agradecendo por mais um dia de ensino da Tua palavra. Senhor, vem nos dar forças, vem nos dar inteligência, discernimento, para poder transmitir a Tua palavra, para poder ajudar na ressurreição daqueles que estão mortos espiritualmente. Pai, obrigado por nos tirar da segunda morte. Obrigado por nos tirar do destino que é o lago de fogo, porque todos nós éramos merecedores da ira, mas o Teu amor e a Tua misericórdia nos mandou com Cristo Jesus para Ele morrer em nosso lugar, Ele ser o advogado fiel que nos tira da segunda morte, que nos tira do lago de fogo. Pai, entra na vida desse irmão e dessa irmã. Se ele ainda está morto espiritualmente, ressuscita-o. Ó Senhor, que a Tua palavra cele, destrua o príncipe do ar, o Satanás que está no coração dele, e ele venha aceitar a Cristo. Pai, se ele já te aceitou, se esse irmão e essa irmã te aceitou, dá sabedoria para ele, para poder transmitir a Tua palavra e poder chegar àqueles que estão mortos espiritualmente. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, mais um dia, gostaram do estudo? Eu estou desejoso de que chegue o próximo dia para continuar mergulhando nos evangelhos de Jesus. Até o próximo estudo. A paz do Senhor Jesus seja com você e a sua família.